Olá, meu amigo, estamos aqui, minha amiga, para a nossa quarta aula de vinho, nesta playlist gratuita de aulas de vinhos. Olha, hoje eu estou gravando diretamente da Bodega Chandon, aqui na Argentina, que foi fundada no ano de 1959, que foi a primeira bodega da Chandon fora de Bolonha, na França. Então, essa aula eu quero que você aproveite para entender um pouco qual é a diferença do vinho que nós costumamos separar simplesmente em vinho branco e vinho tinto e o champanhe, que normalmente nós conhecemos como champanhe. A importante definição que nós devemos fazer de cara é que champanhe é uma denominação de origem controlada, ou seja, só pode ser chamado de champanhe os vinhos que forem produzidos na região de Champagne, na França. Fora isso, nós temos que chamá-los de espumantes, de vinhos naturalmente fermentados, mas não de champanhe, que é o caso aqui da Argentina. Te lanço o seguinte desafio. Você acha que o vinho produzido pela Chandon no Brasil é o mesmo sabor do vinho produzido pela Chandon na França, na Califórnia, na Índia, na China e aqui na Argentina? E aí, como é que fica isso? Como é que uma empresa multinacional está em tantos países, em tantos terroirs diferentes e pode produzir o mesmo produto? Terroir é justamente o solo, é justamente o lugar que esse vinho está sendo produzido. Bom, aí você pode se perguntar o seguinte: mas por aí as características do solo são parecidas, são iguais, são semelhantes? Ou existe algum processo que torne esses vinhos idênticos? Pois é, tudo isso a gente vai descobrir aqui hoje. Então, a nossa aula de hoje é sobre espumantes. É muito importante você entender não só sobre a origem desse tipo de bebida, como ela aconteceu, o sucesso que ela fez, o que ela representa, em que copo que se toma esse tipo de vinho, e agora também essa curiosidade que eu plantei em você, de que será que é o mesmo sabor? Será que o daqui é melhor? Será que o da França é melhor? Ou tanto faz? Vamos lá, vamos descobrir isso juntos. Na nossa aula, aquela pergunta original que eu te fiz, será que a qualidade é a mesma? Claro que não, né, gente? A qualidade não vai ser a mesma. O que é mesmo é o selo de qualidade. O selo de qualidade da Chandon e principalmente as leveduras que são distribuídas da França para todas as 7 unidades. Que, repetindo, são França, que é a casa-mãe, né? Depois Argentina, que foi a segunda, Brasil, Estados Unidos, China, Índia e Austrália. São 7 as casas da Chandon. E cada lugar, cada altura, cada vinhedo, por exemplo, aqui na Argentina mesmo, esse vinhedo que eu estou agora aqui em Mendoza é o mais baixo, tá? 900 e poucos metros. Existem outros locais aqui na Argentina que são mais altos, que produzem qualidade diferente. Eu estou aqui a 3 pisos abaixo da onde eu estava, né, no jardim. Aqui eu tive conhecimento dos tanques de aço inoxidável para a primeira levadura, para a primeira fermentação. E também eu gostaria que você anotasse no cadernão que essa primeira fermentação ela vai ser feita com o mosto. O mosto é o que foi extraído depois que a uva foi colhida. Então, o primeiro processo é a colheita.
Depois, o segundo processo é justamente a prensa, onde vai se adquirir o mosto, e esse mosto vai ser fermentado nesses tanques grandes que você está vendo aqui. Depois da primeira fermentação, vão se agregar algumas coisas que eu não vou agora detalhar, mas sim, são licores e líquidos que se agregam a essa primeira fermentação, que dura 14 dias e que está ali mais ou menos a 16 graus. Em seguida, essa fermentação vai para uma segunda etapa, que é chamada justamente segunda fermentação. É aí que as coisas mudam. Elas podem ser feitas também em tanques, que é o processo chamado charmante, e também pode ser feita diretamente nas garrafas, nas botejas, que é o processo champenoise. São dois processos onde a segunda fermentação ocorre, que tem uma diferença entre eles, e eu vou poder explicar isso mais adiante. O que eu queria que você soubesse, que foi uma coisa muito interessante, que o processo de criação do champanhe, né, dessa bebida espumosa, dessa bebida com gás natural, como mesmo a professora Lully fala nas aulas dela, foi um processo que se deu ao acaso. Veja bem que hoje a ideia é que você aprenda um pouco mais sobre os espumantes, sobre os champanhes. Você já aprendeu até agora que champanhe não é uma nomenclatura que se pode usar todos os espumantes. Eu falei também um pouco da história da Chandon. Aqui na Argentina, quem foi o primeiro presidente da Chandon foi o Barão B. Ele veio da França e teve essa visão, ele foi um visionário, foi a primeira internacionalização da empresa, então foi feita justamente na Argentina e na região de Mendoza, né? Você vê que o cara não era bobo nem nada. Tem toda a história, né, do Barão B. Hoje em dia, essa linha Barão B é uma linha comercializada de champanhe, de espumante no caso, né? Porque é feita aqui na Argentina. E aqui na Argentina também se desenvolveu essa linha do Extra Brut. Isso é uma coisa bem interessante para você aprender, porque aqui na Argentina o Extra Brut ele é seco, mas não tão seco quanto o Brut Nature. O Brut Nature ele é mais seco, depois vem o Extra Brut, depois vem o Demi-sec e aí vai seguindo para os dulces. Uma coisa que é interessante que você saiba é que, independente dos vinhos espumosos terem na versão doce e seca, quem vai dizer se é bom ou não é você, é o seu paladar. Isso é uma máxima que segue em toda essa nossa visita da história do mundo do vinho. Não é ninguém que vai dizer o que é bom e o que não é, você como consumidor que vai avaliar. Porém, os vinhos de alta gama, os vinhos que são considerados de maior qualidade, mais caros em relação a espumantes, são secos. Então fica atento a isso e atreva-se a degustar um paladar mais seco, né? Isso é uma questão de costume, isso é uma questão de educação e você pode treinar o seu paladar. Nada contra você também gostar de um paladar mais doce. Eu particularmente gosto dos secos. A nomenclatura Brut e Extra Brut, ela faz sentido aqui na Argentina. No resto do mundo, a nomenclatura Brut, ela quer dizer seco mesmo. Essa Extra Brut a gente usa aqui na Argentina, que foi desenvolvido exatamente para o próprio paladar do argentino. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar, além de poder retornar à nossa fala sobre primeira fermentação e segunda fermentação, que eu ainda tenho muita coisa a agregar sobre esse assunto, é o seguinte: aqui na Argentina, as duas varietais que foram eleitas para formar o vinho da Chandon são o Pinot Noir e o Chardonnay. Agora veja que interessante, o Pinot Noir, como você já sabe, se você assistiu a minha aula 2, se você não assistiu, ela está aqui na playlist, é uma aula aberta também. O Pinot Noir é uma uva tinta. O Pinot Noir, ele produz vinhos tintos, inclusive vinhos tintos muito gostosos, leves, com uma coloração mais clara. Mas da uva Pinot Noir também se pode extrair um vinho branco, né? É só que esse vinho ele não pode ter contato com a casca. Então, preste atenção nisso. O que você deve também observar num champanhe, além
do processo de fabricação são as uvas. Então aqui, por exemplo, na Chandon de Mendoza, onde eu estou agora gravando essa aula para você, você percebe que tem o Pinot Noir e o Chardonnay. Eu estava nesse ponto explicando o seguinte: o Pinot Noir é uma uva tinta, mas se você fizer a prensa separada da pele, ele não vai adquirir o color tinta. Agora, o Chardonnay já é uma uva branca. Em relação à segunda fermentação, ela pode ser na garrafa, que se chama champenoise, ou ela pode ser o tonel de aço inoxidável. A fermentação na garrafa era como os monges faziam no passado, então eu quero que você conheça essa anedota. Anedota em português parece piada, mas em espanhol quer dizer simplesmente uma história, uma maneira de exemplificar, mas de fato é assim que dizem que aconteceu. E pensando bem, pode ter sido mesmo dessa forma. Quem faziam os vinhos eram os monges, e os monges fizeram a colheita e engarrafaram os vinhos, e ali tinha uma levedura que fez fermentar e transformou em champanhe. Aquelas garrafas se explodiam loucamente, muitos monges achavam até que as garrafas estavam endemoniadas, estavam ali explodindo, fazendo aquele estardalhaço todo, aquele vinho todo sendo desperdiçado, até que o Dom Perignon resolveu provar aquele vinho. Olha só, Dom Perignon é uma marca importante, que inclusive é comercializada pela Chandon. Dom Perignon, quando provou aquele vinho, falou assim: estou bebendo estrelas. Imagina isso lá em 1700, como que foi a sensação. Então, assim, essa é a anedota que ilustra o acaso que foi descoberto, como muitas descobertas científicas, né, são descobertas ao acaso. Assim foi a descoberta do champanhe. É importante dizer também que durante muito tempo o uso do champanhe e a maneira como ele era fabricado não fazia com que a bebida fosse límpida e transparente. Toda aquela levedura estava ali, né? Então ela era uma bebida turva. Quem veio clarificar o champanhe foi a Veuve Clicquot. Veuve Clicquot era a viúva da bodega Clicquot, que depois levou o nome da produção dela às alturas. Tem toda uma história da Veuve Clicquot, que participou na guerra, né, distribuindo bebida ao exército, daí se tornou conhecida. Foi uma mulher importante, inclusive existe hoje em dia o prêmio Veuve Clicquot a mulheres empreendedoras, porque ela pegou uma bodega praticamente que estava na falência e transformou numa potência mundial. Veuve Clicquot foi quem se atreveu a fazer o vinho clarificado, né? Porque toda aquela levedura que estava ali sujando o vinho, entre aspas, ela descobriu uma metodologia de tirar aquela parte turva. Basicamente, aquelas garrafas que foram congeladas pela neve no inverno, quando eles tiraram a tampa, saiu todo aquele coiso que estava ali, né? E aí, imagina, se perdia muito vinho, fizeram várias metodologias, iam rodando as garrafas e tudo mais. E hoje em dia isso tudo está mecanizado. Hoje em dia, para que você tire essa situação que deixa a bebida turva, ela é feita mecanicamente como num pallet, né, que se chama Hero Pallet. Olha o nome, Hero Pallet. Ele cabe ali tantas garrafas, sei lá, cento e tantas garrafas, e aquilo vai girando devagarzinho para aquela coisa se acumular na parte do pescocinho da garrafa. Depois ele é mergulhado num líquido, 14 graus negativos, só a pontinha, e aí eles tiram, né, aquela tampinha que é igual tampinha de cerveja, e depois eles botam a tampa do champanhe. Então, esse método, que é o feito no método em garrafa, que é o champenoise, ele é feito assim até hoje. Mas você também tem aquele outro método da segunda fermentação, que é nos tanques de aço inoxidável. Legal, né? Olha só quanta coisa bacana a gente aprendeu sobre champanhe. Então, descubra o seu. Eu acabei de degustar o Baron B.
Eu degustei também o Rosé da Chandon, que é um demi-sec, o Baron B é um extra brut, e degustei o Aperitif, que é uma inovação da Chandon, que é misturado com um macerado de laranjas, e ele é o que a gente chama, no mundo dos vinhos, de um vinho mentiroso, mentiroso e perigoso. Mentiroso por quê, Gabi? Porque ele parece doce, mas na verdade ele é amargo no final. E perigoso porque, como ele é docinho, a pessoa bebe muito e acaba perdendo a compostura, que não é o que nós aconselhamos aqui, tá bom? Então um beijo para você, até a nossa próxima aula, não perca! E você que é membro vai ter acesso à nossa próxima aula, você que não é membro, torne-se membro para ter acesso à nossa próxima aula, ok? Um beijo e até a próxima!